Que privilégio estar aqui, não é? E o privilégio se tornou muito mais especial do que já é, não é? E a minha expectativa aqui era de estar juntos com esses queridos irmãos, achando que não conhecemos ainda, não é? Mas hoje à tarde teremos essa oportunidade, não é? E depois, não é, de ver aqui também os queridos Fernando Freire e Jorge Raposo. Não sou eu não são eles que estudam comigo, mas sou eu que estudo com eles. e ver aquilo que Deus tem feito através da vida deles cá em Portugal é muito inspirador, muito inspirador. Então agradeço a Deus pela vida e ministério de todos os irmãos aqui militares, não é? Voltei ao tempo também, ouvindo a música tema, né, do título dos irmãos. Óbvio que lá no Brasil temos pequenas adaptações, não é, que é o normal. E também pelo fato do meu pai também ter sido militar por um tempo, né? Então, para mim é um prazer ouvir e ver aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. E também percebi o quanto, não é, meu querido amigo Luiz ama essa igreja, né? Ao ponto até de ajustar o corte de cabelo, né, para poder se ajustar à comunidade, não é? Então, assim, isso mostra o quanto eles estão conectados com a missão que Deus deu para eles, não é? E pois bem, irmãos, nós estamos cá em Portugal há 3 anos, né? Somos uma família missionária, já há 14 anos, né? Estamos fora do Brasil, servimos já há longos anos, 10 ou 11 anos, 11 anos, está aí, em Itália, não é? Trabalhando tanto com a igreja local, mas a maior parte desse tempo servindo cristãos perseguidos que chegavam ali por motivo da perseguição religiosa, então eram refugiados por motivo da perseguição religiosa, moramos também na Tailândia fazendo a mesma coisa, servindo cristãos perseguidos daquela região do Sudeste Asiático que iam para a Tailândia fugidos, não é, da perseguição. E pronto, estamos cá em Portugal nesses 3 anos, aprendendo demais, não é? E experimentando a graça de Deus nesse belo país que amamos tanto. Eu gostava muito de convidar os irmãos de abrir as vossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 15. E enquanto estaremos buscando aqui o texto bíblico, e leremos somente os últimos 4 versículos que se encontram entre o versículo 30 e o versículo 33, não é, deste capítulo, eu gostava de pedir ao irmão da mídia que pudesse, então, apresentar o vídeo institucional da missão e explicará melhor do que eu, não é? O que é a Voz dos Mártires, aquilo que fazemos e pronto. A Bíblia está em fascículos agora. Soltou. Pois bem, Romanos 15, do versículo 30 ao versículo 33. Eu posso ler então o texto enquanto os irmãos estão ali a buscar o vídeo. Fazemos assim? Então vamos lá. Eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida, tá bem? Então diz assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Jesus Cristo foi agredido, humilhado e incompreendido. Ele suportou a cruz e ignorou a vergonha. Apesar de ser o Rei dos Reis, ele foi perseguido e morto por nossa causa. E ele disse aos seus seguidores: Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir. E até este dia, por todo o mundo, ainda o fazem. Mas Jesus garantiu também que aqueles que sofressem em seu nome não seriam esquecidos, nem por Deus, nem pela família de Deus. A Voz dos Mártires foi fundada por cristãos perseguidos também.
Richard Wurmbrand procurou alcançar os nazis para Cristo no início dos anos 40, quando estes chegaram à Roménia, a sua terra natal. Ele sentiu um chamado para alcançar ateus para Cristo. Ele orou por oportunidades para partilhar Cristo com os russos também. E quando os comunistas soviéticos entraram na Roménia, em 1944, foram diretamente bater à sua porta. E Richard testemunhou corajosamente junto desses também. E tal como Jesus prometeu, eles odiaram-no por isso. Ele foi detido e enviado para a prisão por um total de 14 anos, várias vezes confinado à solitária, várias vezes torturado. Em tudo isto, ele manteve o seu amor por Deus e o compromisso de testemunhar Cristo em palavras e ações, até aos seus torturadores. Em 1967, Richard, agora liberto da prisão e fora da Roménia, fundou uma organização comprometida em partilhar as histórias de outros que, como ele, estavam a ser presos, perseguidos, torturados ou mortos por causa da sua fé. Ele citava várias vezes Hebreus 13:3. Lembrem-se dos que estão presos, como se estivessem na cadeia com eles. Essa organização hoje opera em 68 países à volta do mundo, em regiões que são perigosas, em países em que há restrições, proclamando no contexto de retaliações persecutórias, através da distribuição de Bíblias e através de um ministério na linha da frente. Esta organização está comprometida em permanecer com a sua família perseguida, ao dizer: nós não deixaremos que sofram em silêncio. Nós não deixaremos que sirvam sozinhos. Amém. Esse vídeo ele explica muito bem o que é a missão A Voz dos Mártires, não é? A missão A Voz dos Mártires está cá já em Portugal já há mais de 40 anos, né? Servindo a igreja local, não é? Conectando a igreja local portuguesa com a igreja perseguida, não é? E a nossa oração é que nós sejamos mesmo essas pessoas, não é? Impelidas pelo Espírito Santo que sejam capazes de ecoar a voz da igreja perseguida de um modo em que a gente se torne um com ela, não é? Com ela. E muito oportuno, não é? Deus me dá essa oportunidade de partilhar a palavra de Deus, né, com este texto, e eu vejo uma conexão incrível com tudo aquilo que tem acontecido no culto de hoje, não é? De ver, não é, e ouvir palavras de alguém que evangelizou militares quando estavam presos, quando estava preso, não é? O apóstolo Paulo, ele quando estava preso em Roma, em um momento da sua prisão, no momento desse período onde aguardava, não é, a sua sentença, ele ficava preso na cadeia, não é? E acorrentado com soldados, não é? E enquanto ele estava ali, independente da situação em que ele vivia, ele partilhava aquilo que ele tinha de mais precioso com aqueles militares, não é? E a palavra de Deus se propagou entre os militares romanos naquele tempo. Então, assim, ver, não é? 2000 anos depois, pessoas como o apóstolo Paulo, aproveitando a liberdade que tem e ao mesmo tempo fazendo aquilo que ele fazia também, é de grande, grande inspiração. Então, esse texto é um texto muito rico de informações, meus irmãos, mas só que ele além dele ser um recorte do capítulo 15, ele ecoa também aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer àqueles irmãos que estavam em Roma. Fazendo um resumo desse ecoar, não é, do apóstolo Paulo em todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo ele estava disposto, não é, a fazer um plano de viagem. Na verdade, ele estava a planear essa viagem e estava a contar a esses irmãos de Roma porque eles estavam incluídos neste plano, não é? E incluídos de várias maneiras, né? Inclusive, como vemos no nosso texto, a inclusão do apóstolo Paulo a esses irmãos, a chamada, a recomendação, não é? A oração. Mas o apóstolo Paulo ele estava contando este plano de viagem, e este plano de viagem consistia, né, fazendo um pequeno resumo, não é, sobre isso, para que a gente possa entender ainda mais esse texto que acabamos de ler.
O apóstolo Paulo, então, ele estava a contar àqueles irmãos que ele tinha um objetivo de viagem em que consistia passar por alguns lugares para fazer algumas coisas, não é, específicas em cada lugar. E os historiadores concluem, não é, a maioria deles, de que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos enquanto ele estava na cidade de Corinto. Então nós temos já um ponto de partida, que é a cidade de Corinto. E o objetivo dele, então, era passar em Acaia e a Macedônia depois disto. E o início do capítulo 15 é bem interessante, porque ele fala que aqueles irmãos acharam por bem, ou então aqueles irmãos tiveram alegria em ajudar pessoas que estavam em dificuldade. E essas pessoas que estavam em dificuldade eram então também uma outra etapa da viagem, que era a cidade de Jerusalém. Aqueles irmãos estavam passando por grandes dificuldades em Jerusalém. Inclusive estavam a ser perseguidos por amor a Cristo, não é? E aquelas jovens igrejas de Acaia e Macedônia, compostas talvez na sua maioria por gentios, estavam a crescer na sua fé, mas ao mesmo tempo Deus estava a forjá-los, não é, com um ADN generoso, um ADN em que eles, enquanto eles cresciam na sua fé, eles entendiam, que é o título da mensagem de hoje, que ser uma igreja local, com um pensamento global, é entender, não é, o papel que Deus nos dá no local onde nós estamos inseridos, mas sem deixar de participar da resposta de Deus a lugares onde Ele quer ser ouvido, aonde Ele quer ser adorado, aonde Ele quer resgatar pessoas, aonde Ele quer dignificar pessoas através do poder do Evangelho. Acaia e Macedônia eram essas pessoas que vieram de realidades religiosas diferentes, não é, daquilo que se via no cristianismo, de uma identidade religiosa que, inclusive, não tinham práticas muito opostas ao cristianismo, não é? Dentro algumas radicais, não é? Como executar pessoas, né, para entregar a deuses, mas ao mesmo tempo pessoas que não tinham esse sentimento de doar seus bens, não é? Aquilo que tinha, para abençoar pessoas, não é? E dentro do cristianismo, não é? Dentro da transformação do evangelho, do poder do evangelho, essas pessoas estavam a serem forjadas, não é? A terem um coração generoso. E então o apóstolo Paulo, não é? A ideia dele era passar em Acaia e Macedônia, abençoar aqueles irmãos, edificar aqueles irmãos e ao mesmo tempo recolher a coleta, não é? Que aqueles irmãos tinham proposto, não é, fazer, para que a igreja de Jerusalém fosse abençoada. E depois eu falo sobre Jerusalém, não é, que é o objetivo aqui principal da mensagem de hoje. Mas a ideia era, depois que abençoasse a igreja de Jerusalém, passar então à igreja de Roma, como vemos no texto, que ele diz que gostaria de ter um período de refrigério com os irmãos, isto é, a ideia de também edificar e passar um tempo com os irmãos que estavam em Roma. E por último, não é? Era sair de Roma para que eles fossem à Espanha, não é? Então o plano de viagem do apóstolo Paulo era sair de Corinto, passar pela Acaia e Macedônia, passar por Jerusalém, passar por Roma, não é? E por último chegar à Espanha, que na verdade é a Península Ibérica, não é? Que na verdade, não é? Era plano de Deus já, através do apóstolo Paulo, abençoar essa terra que nós estamos a pisar. O plano de Deus era resgatar essas pessoas que naquela altura eram os povos não alcançados, que falamos hoje, não é? Que na verdade são pessoas, o que quer dizer chamá-los de povos não alcançados? Pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, não é? E inclusive o apóstolo Paulo usa aquele versículo muito famoso, que ele gostaria de o quê? De fazer fundamento onde não houvesse fundamento, não é? Que era esse contexto de o quê? Alcançar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E esta então era a ideia do plano de viagem do apóstolo Paulo, não é? E eu gostaria muito eu gosto muito de observar esse plano de viagem e não só ver posições geográficas, mas eu me sinto muito edificado quando eu percebo que o apóstolo Paulo
mesmo tendo um ministério abençoador em Corinto, não é, onde a igreja estava a crescer, ele decide sair para, primeiro, edificar uma jovem igreja para que eles continuem, não é, a serem pessoas iguais a Jesus, não é? Com um coração generoso, com pessoas que partilham o evangelho, mas também não deixar de alcançar e cuidar de quem sofre, de cuidar de pessoas que são perseguidas, que passam por necessidades, pessoas que precisam ser dignificadas, não porque elas são, mas por quem o amou primeiro. Depois, então, passar por um lugar onde era uma igreja cravada no centro do mundo naquela altura, não é? A igreja em Roma, capital do mundo, né? E imagine, eu gosto de imaginar as ideias que o apóstolo Paulo gostava de ter sobre aquela igreja, não é? Uma igreja onde todas as estradas que ligavam aquela cidade também conectavam o mundo conhecido, não é? Eu imagino, não é, como missionário, assim, meu Deus, como o apóstolo Paulo deve ter pensado em usar aquelas estradas, aproveitar a Pax Romana, não é, de ter aquela locomoção, e a igreja sim o fez. E por último, não é, alcançar os espanhóis, não é, os portugueses, não é, e que inclusive aquele mundo, eles olhavam para cá, para as pessoas, para as etnias que viviam aqui no Império Romano, naquela altura, e no período pré-clássico do Império Romano, ele era exatamente daqui que os escravos eram retirados, não é? O Império Romano, ele via no período pré-clássico, não é, da sua história, eles viam os ibéricos como não pessoas, na verdade, como objetos, como pessoas escravizadas, e eram levadas para todo o império conhecido, sem identidade, como mercadoria, pessoas que faziam N serviços, não é? Objetivo de cancelar a identidade dos ibéricos. Mas já no período clássico já tinha um outro pensamento, porque grandes notórios do Império Romano eram ibéricos. Podemos pensar sobre Sêneca, Martial, não é? Pessoas ilustres, pensadores, grandes gênios daquele período eram ibéricos. Olha que coisa interessante. O Império, então, observava os ibéricos como, como diz lá no Brasil, 880, não sei se tem essa expressão cá em Portugal, não é? Ou eram pessoas a serem escravizadas, ou pessoas a serem ouvidas. Inclusive, não é? Sêneca era um consultor, não é, do imperador Nero. Olha isto, coisa interessante, não é? E o interessante é que essa é a cultura de um império. Essa é a cultura daquele que oprime. Essa é a cultura daquele que subjuga, não é? E busca tirar a identidade de alguém em prol do benefício próprio. O apóstolo Paulo, o objetivo dele não era propagar o império, mas propagar a cultura do reino. E a cultura do reino é diferente. A cultura do reino acolhe. A cultura do reino é generosa. A cultura do reino ama. A cultura do reino é capaz de doar a si próprio em detrimento do outro. Esse era o ADN do plano de viagem do apóstolo Paulo. Inserido numa cultura de império, propagando a cultura do reino. E é exatamente assim que vivemos hoje, não é verdade? Diante desse mundo pós-moderno, não é? Onde muitas, né, das nossas culturas ou daquilo que vemos na propagação do cotidiano, um sentimento egoísta, não é? A criminalidade a aumentar, pensamentos contrários à palavra de Deus a aumentar, mas nós, a Igreja de Cristo, estamos perseverando, não por nós mesmos, mas por quem nós representamos, quem adoramos, não é? E esse era o plano de viagem que o apóstolo Paulo estava a contar aos irmãos, mas ele chega no versículo 30 e pede uma recomendação.
ele diz assim, não é, no texto, ele olha, rogo-vos, irmãos, não é? Em outras versões pede como uma recomendação, mas aqui essa versão, não é, da Almeida, talvez ela consegue alcançar ainda mais a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo estava a pedir diante de todo esse cenário que estava diante dele, não é? Ele roga aqueles irmãos, não é? Para que, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Eu gosto muito de ver assim como o apóstolo Paulo ele era profundo naquilo que ele fazia, não é? Em um versículo, nós vemos um elemento trinitário. Não é verdade? Ele fala sobre Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo e ele também fala sobre Deus o Pai. E era assim que era o rogar dele era envolvido, o pedido que ele estava a envolver. E ele traz aos nossos irmãos, não é, um conceito mesmo de se incluir em oração a uma luta, a uma grande luta, a um combatimento, não é? E olha que coisa interessante, mais uma coisa interessante, né? Estamos aqui diante de nossos irmãos militares das Forças Armadas e com certeza cada um deles vai poder falar muito mais do que eu sobre combate, sobre luta, não é? Eles vivem isto, foram treinados para isto, não é? E o apóstolo Paulo ele insere esse entendimento de luta, esse entendimento de combate, não é, dentro de um rogar de oração, não é? E ele pede, um dos pedidos dele era para que ele fosse então livre dos descrentes da Judéia. Não é? Quem são esses descrentes da Judéia? São perseguidores, pessoas que perseguem o Evangelho. E ele estava ali então, o objetivo dele era chegar a Jerusalém. E por que, não é? Precisava alcançar esses irmãos de Jerusalém, afinal de contas, aquilo que nós lemos sobre a igreja de Jerusalém é uma igreja triunfante, não é verdade? Muitas das coisas que nós ouvimos, não é, e lemos sobre a igreja de Jerusalém, nós podemos então assim pensar que alguns membros dessa igreja foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, não é verdade? Talvez pessoas convertidas pós a crucificação e ressurreição de Jesus, ou até mesmo pessoas que já estavam ali a acolher a mensagem do Evangelho, não é? Antes ou depois deste período, podemos também imaginar que pessoas, membros dessa igreja, ou se converteram na grande pregação de Pedro, não é? Onde mais de 3.000 pessoas foram levadas ao Evangelho, ou até mesmo pessoas, membros desta igreja, não é, que estavam ali no Pentecoste, por exemplo, não é, e tiveram tantas experiências extraordinárias ou íntimas com os apóstolos, ou até mesmo com o próprio Jesus. Como uma igreja como essa, onde pessoas estavam inseridas e testemunharam realidades como essa que eu acabei de comentar, estavam em dificuldade, estavam a sofrer, não é? Eu costumo dizer, irmãos, eu tenho um privilégio no meu ministério que, de tempo em tempo, eu tenho o privilégio de ir a países onde há alta ou extrema perseguição, não é? E conheço pessoas extraordinárias, conheço pessoas sofridas, conheço pessoas com muitas dificuldades, mas pessoas que me inspiram com apenas um sorriso quando falam do Evangelho. E eu costumo dizer que diante dessas experiências que nós tivemos nesse nosso tempo de cuidar da igreja perseguida, de servir a igreja perseguida, é que a pobreza caminha de mãos dadas com a perseguição. Tive a oportunidade de ir a países muito pobres, talvez às vezes o mais pobre do mundo, não é? E onde é óbvio que a pobreza ela é disseminada entre a igreja e não é? Mas também eu vi e visitei países em desenvolvimento econômico, onde também via a pobreza entre a igreja, não é? E era exatamente esse contexto que a igreja de Jerusalém se encontrava. Mesmo diante, não é, e inseridos numa cidade teoricamente rica,
não é? Mesmo oprimida pelo Império Romano, Jerusalém e a sua economia, ela era, não é, pujante. E até porque a economia, maior parte dela, era gerada por serviços diretos e indiretos a favor do templo, não é? Judeus, não é, iam frequentemente ao templo para adorar e tudo mais, então todos os serviços estavam ligados, a maioria deles, a essa realidade, mas que historiadores dizem que porque esses irmãos estavam em sofrimento, estavam, não é, passando por grande dificuldade econômica, era exatamente porque quando eles se entregavam a Jesus, a mensagem do Evangelho, e não negavam esta, eles perdiam seus empregos, perdiam talvez seus contratos de prestação de serviço ao redor daquilo que era chamado de serviço ao templo. E então se encontravam em extrema dificuldade, em extrema pobreza, sem mobilidade social, sem busca de mercado de trabalho. E 2000 anos se passam, meus irmãos, e é exatamente assim. Muitos países onde há perseguição religiosa, o cartão de cidadão desses irmãos está lá inserido a sua religião. E só o fato, não é, de apresentar o seu documento, não é, tendo capacidades ou não, eles não conseguem ter acesso ao mercado de trabalho. Ou até mesmo se colocar, não é, no mercado de trabalho, na posição, nas capacitações que eles têm. Eu gosto muito de contar um testemunho e eu gostava de pedir ao irmão que pudesse colocar então a primeira foto. Como eu disse no início, tivemos o privilégio como família de vivermos um tempo na Tailândia e eu gostava de contar a história de um desses irmãos que nós servimos ali. Passamos pouco tempo lá, ficamos 6 meses, né? A missão pediu para que nós fôssemos lá por conta da nossa formação. Eu sou advogado e especialista na área de direitos humanos. E a minha esposa ela é psicóloga e também especialista em saúde mental de imigrantes, refugiados e etnias, uma coisa do tipo. E existe uma população hoje na Tailândia, mesmo a Tailândia não sendo um país onde há perseguição religiosa, ele é o país mais seguro, podemos dizer assim, no Sudeste Asiático. E ele é rodeado de países onde há perseguição religiosa. E o que tem acontecido? Cristãos que são perseguidos, não é, e jurados de morte, com sentenças por conta da lei da blasfêmia e tudo, nesses países ao redor, fogem para a Tailândia para buscar segurança, para buscar apoio, para buscar acolhimento, para buscar dignidade, não é, para buscar refúgio, mas só que por conta de toda essa situação, não, óbvio, esses irmãos eles não tomam conhecimento de que a Tailândia ela não é signatária dos tratados de refúgio das Nações Unidas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não conhece, esse país ele não reconhece nenhum migrante como um requerente asilo ou como um futuro refugiado, não é? Eles reconhecem apenas como migrantes que podem ser legais ou ilegais. E eles são extremamente severos àqueles migrantes que vivem naqueles países por conta da ilegalidade. E parte do nosso ministério, não é, além de termos ido para lá para poder servir a nossa base lá, para entender a realidade e servir esses irmãos, parte do nosso ministério acontecia neste prédio. E esse prédio é uma prisão, uma detenção, não é? E a gente, então, o nosso objetivo era servir os irmãos que eram presos. Por quê? Por que eles eram presos? Porque enquanto quando eles chegavam na Tailândia, eles davam início ao processo de reconhecimento na sede da ONU ali em Bangkok, para que eles fossem reconhecidos como refugiados, não é? E por que eles fogem para a Tailândia também? Porque, além de ser um país seguro, é a sede das Nações Unidas para o Sudeste Asiático. Então, esses elementos fazem com que essas pessoas fugissem para lá. E na altura que nós estávamos lá, irmãos, tinha uma população de requerentes de asilo de mais de 10 mil pessoas. Né? Mais de 10 mil cristãos. Né? E era uma população muito grande. Viviam em guetos, em lugares, uma periferia muito
é difícil. Eles viviam em prédios que eram prédios que há muitos anos atrás eram prédios de residência universitária abandonada, não é? Então, quartos pequenos de talvez 20 metros quadrados, ou um banheiro, né, quando eles tinham sorte, ou então um banheiro para todo o andar. Esse prédio, como ele era abandonado, então eles não tinha nenhum sistema básico, não é, de saúde, de vida, como água, luz, gás, toda essa situação. Então eles improvisavam tudo, não é? E viviam escondidos ali, porque quando eles saíam e a polícia abordasse esses irmãos na rua, eles eram presos, mesmo esperando o processo de obtenção de refúgio no país, não é? E era uma situação muito complicada. E parte disso era servir esses irmãos nesse lugar. E eu vou contar a história de um irmão desses, né? Eu lembro desse dia que a minha visão era essa foto, não é? Eu olhei para esse prédio e orei, não é? Como eu fazia de costume, e pedi a Deus que de alguma forma, não é? Eu pudesse, nós, né? Era eu e mais um missionário, nós de alguma forma pudéssemos abençoar um irmão, uma irmã que estivesse ali. De alguma forma Deus pudesse nos usar para encorajá-los, não é? Para que eles vissem que eles não foram esquecidos, não é? E que existiam pessoas que oravam por eles e que estavam ali para servi-los, não é? Então, antes de chegar na prisão, nós nos encontramos com uma família pastoral que também de refugiados, também perseguidos, que estavam ali, faziam parte da nossa equipe e que não podiam visitar a prisão, senão eles fatalmente seriam presos também. Mas nossas visitas aconteciam toda quinta-feira. Mas esses irmãos, eles passavam a madrugada, da quarta para quinta, a cozinhar e separar em saquinhos as porções, não é, de comida, porque dentro dessa prisão, as pessoas eles só se alimentavam de sopa de pepino no pequeno almoço, no almoço e na janta, não é? E os irmãos podem imaginar as situações, não é, de vida, não é, de integridade física, que alguém que vive em condições para se alimentar somente sopa de pepino, era uma realidade para eles, uma prisão superlotada, onde homens, mulheres e crianças, inclusive, viviam nas mesmas celas, não é? Então, como os irmãos podem imaginar, muitos direitos, não é, sendo jogados no lixo, não é? E essas pessoas viviam nestas condições. E então esses pastores, eles nos encontrávamos umas 3 quadras antes da prisão, pegávamos esses saquinhos, não é? E botávamos Bíblia debaixo dos saquinhos também, não é? E quando chegávamos lá na revista, nós avisávamos, não é? Falamos, olha, o que tem no saquinho? Colocamos comida e colocamos também um livro debaixo da comida, não é? A Bíblia é um livro, não é? Então, assim, ninguém falou, né? Mentira, que né? Crente não mente, né? Essas coisas, né? Mas é isso, meus irmãos. A gente vai dando o nosso jeito. Passamos a revista, deixamos a comida lá, e aí eu queria pedir para o irmão para passar a última foto, por favor. Essa era a visão, né? É a realidade que esses irmãos viviam, quando eu falei da superlotação, e ali era a visão que eu encontrei quando entrávamos dentro da prisão, não é? Como os irmãos veem, a superlotação, não é? E situação muito, muito, muito deplorável, né? E essas fotos não foram tiradas por mim. Essas fotos foram tiradas pela BBC de Londres. Eles entraram com uma câmera escondida. Até se os irmãos tiverem mais curiosidade de saber sobre o que é a realidade desses cristãos que vivem nessas condições lá em Bangkok, os irmãos podem ver gratuitamente sobre o YouTube, colocarem lá Refugees Bangkok BBC. Os irmãos vão ver um documentário de 30 minutos produzidos por esses homens que, inclusive, foram sentenciados, não é, por terem mostrado ao mundo aquilo que eles faziam. Então, estão proibidos até hoje de entrar em Bangkok pelo que eles fizeram. E, pois bem, então entramos num lugar onde era um pátio muito grande, não é?
E era essa a primeira foto que os irmãos podem ver. Eles colocaram 2 linhas de grades, não é, dividindo o local, não é, esse pátio, de uma forma que se distanciava uma da outra, em torno de 1,5 m, 2, e transformavam uma espécie de corredor, não é, entre essas grades. Então a gente não tinha contato físico com esses irmãos, não podíamos abraçá-los, ou enfim. E isso dificultava ainda mais o cuidado. Mas quando eles abriram as portas, irmãos, lá interna, saiu uma multidão de pessoas ali. Pessoas de tudo quanto era etnia que os irmãos puderem imaginar. E de também, ao mesmo tempo, de tudo quanto era a situação em que os levaram para aquele lugar. Não é? Os nossos irmãos, eles foram presos por conta mesmo do fato deles, enquanto eles aguardavam o pedido deles de refúgio, eles se tornaram ilegais para aquele país. Mas muitos daqueles migrantes que estavam ali, de fato, cometeram crimes e não é justo que eles estavam ali. E esses irmãos ainda experimentavam esse ambiente complicado, não é, para viver. E então, quando eles abriram a quantidade de pessoas que chegaram ali, conseguimos individualizar um irmão que era alto, não é? Um irmão que era alto. E ele tinha sido preso talvez uns 2 meses antes, porque ele saiu para ir ao mercado comprar mantimentos junto com a sua mãe de mais de 70 anos. E depois eu pude ver essa irmã, essa senhorinha sentada lá no fundo, não é? E ele então, o individualizamos, fizemos um sinal para ele, pedimos para que a gente alcançasse um espaço na grade para que a gente pudesse conversar. E a primeira pergunta que a gente fez para ele, meus irmãos, é uma pergunta que talvez a gente faz, não é? Como quando nós encontramos alguém, não é? Então perguntamos para ele como ele estava, não é? E naturalmente, não é? Eu já tinha inclusive construído todo um discurso para uma suposta resposta que ele iria me dar, não é? Diante de todas essas condições que eu contei para os irmãos, não é? Eu idealizei um discurso para contar para ele, não é? Para partilhar com ele de acordo com a mensagem, com a resposta que ele me diria que o quê? Poderia dizer que eles não estavam bem ali, que a mãe dele estava passando por dificuldade, que o irmão ou a irmã tinha ido a óbito por conta daquelas condições que era uma realidade, e tantas outras dificuldades. Mas aquele irmão, ele vira para mim, para o meu colega e fala assim: pastor, está uma bênção aqui dentro. Está uma bênção aqui. Provem viver 2 meses nessas condições, não é? E aquilo, irmãos, fez, não é, cair como um castelo de cartas, não é, todo o meu discurso. Eu não esperava uma resposta dessa. Não é natural, não é? Que não esperemos. E então eu congelei, fiquei olhando aquele irmão e ele, não é, ainda ecoando a bênção na minha cabeça. E a primeira coisa que veio, né, na mente, eu já estou para concluir, prometo, ele vira para mim e para o nosso colega, viramos para ele e falei assim: meu irmão, então, seu irmão está a dizer que está uma bênção, conte-nos que bênção é essa, queremos saber. E aquele irmão, então, ele virou para a gente e começou a falar assim, falou: meus irmãos, nós estamos a falar de Jesus aqui dentro. E as pessoas estão a se converter. E ele começou a falar de coisas, de milagres que Deus estava fazendo naquele lugar. De doentes curados, pessoas transformadas. E à altura ele disse que estava... que tinham já tantas pessoas que tinham essa sede de saber mais do Evangelho, que eles já estavam separando estudos bíblicos e dividindo dentro das celas. A gente conhece igrejas que são em células, né? Aquela igreja funcionava em celas. E nós estávamos ali, né, a olhar para aquele irmão e vendo quanto Deus estava fazendo naquele lugar tão hostil. Oramos juntos, abençoamos um ao outro. No final, aquele irmão vira para a gente e fala assim: pastor, o senhor pode fazer um favor para mim quando o senhor voltar aqui? Meu irmão, se tiver no meu alcance, não é? Fale o que é, que
que antes disso eu virei para ele, nós viramos para ele assim, quando ele falou que eles estavam fazendo os pequenos grupos, né, nas celas, nós lembramos das Bíblias e falei assim: meu irmão, nós trouxemos comida e colocamos Bíblias também para vocês. Aí ele virou para a gente e falou assim: as Bíblias vão nos servir. Pensa comer 2 meses, alimentar de sopa de pepino e falar que a Bíblia ia servir. Aquele irmão estava em outra dimensão. Aquele irmão. No final, nos despedimos, nos abençoamos. E ele pede esse favor para mim e para meu amigo, não é? E ele falou: meu irmão, diga lá, né? Se pudermos fazer. Aí ele vira pra gente e fala assim: olha, quando os irmãos voltarem, será que o irmão poderia trazer um livro de teologia para mim? Porque Deus tem ministrado no meu coração que Ele fará maravilhas aqui dentro. E eu quero estar preparado. Nós viramos para aquele irmão e falamos assim: fique tranquilo, meu irmão. Semana que vem esse livro vai estar na tua mão. Aquele irmão, ele não se entendia como um prisioneiro. Diante daquele pátio ali, inclusive nós que estávamos do outro lado, eu não tenho dúvida que era a pessoa mais livre que estava naquele lugar. Aquele homem, de alguma forma, ele percebeu que ele acreditava que Deus tinha o controle de tudo. E que se por acaso, não é, ou se Deus permitiu, na sua sabedoria, não é, que ele se encontrava naquela situação, é porque ele tinha um propósito. Que Deus não tinha perdido, não é, o controle da situação, mas que Deus tinha, com certeza, um propósito para aquilo que estava acontecendo na sua vida. E ele, então, se colocou à disposição de Deus para aquilo que Deus gostaria de fazer naquele lugar. Ele, então, era um missionário lá dentro. Independente das adversidades, independente do contexto em que ele estava inserido, ele se colocou à disposição de Deus. E Deus operou. Aquele irmão ficou 1 ano naquela condição, até ser deportado para o seu país de origem. Lembre-se, ele fugiu do país dele de origem por conta da perseguição religiosa. E ele tinha sido imputado no seu país de origem, que é um dos 5 países mais perseguidores do mundo, com a lei da blasfêmia. Ele era um blasfemo no seu país. A realidade é que 1 ano depois, ele foi enviado para esse país, ele e a mãe. E 1 semana depois, nós perdemos contato com ele. Não sabemos o que aconteceu com aquele irmão. E essa, irmãos, é a igreja perseguida. Esse é o motivo em que o apóstolo Paulo, ele convida a mim e a você para rogar, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que tanto o apóstolo Paulo, mas como a igreja, seja livre dos descrentes da Judéia. E dentro desse ambiente trinitário, desse ambiente de oração, o apóstolo Paulo, e eu concluo, ele colocou num ambiente de oração o verbo traduzido como combate, não é? Ou em outra versão como luta. Porque talvez é assim mesmo que nós devemos entender, não é? O interessante, não é? E como eu sou muito curioso, o verbo, não é, foi traduzido aqui para combate no original do grego, ele aparece apenas esta vez aqui em todo o Novo Testamento. Isso me deixou mais curioso ainda. Até porque o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, não é? Se eu não falha a memória, versículo 4, não é isso? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Isso, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele fala, não é? Num versículo muito famoso: combati o bom combate, não é? Como é? E guardei a fé.
O próprio apóstolo Paulo falando sobre combate, mas ele empregou um outro verbo aqui. Isso me deixou também muito curioso. E a tradução desse verbo empregado aqui em Romanos 15 é muito interessante. Porque a tradução é assim, a definição é lutar em companhia, lutar juntos, em integridade e inteireza de coração. Era como se nesse ambiente trinitário, o apóstolo Paulo pedindo para que a igreja perseguida fosse cuidada, ou ele querendo na sua ideia de ir servir a igreja perseguida e ao mesmo tempo pedir oração para que ele fosse livre dos descrentes da Judéia, ele impelisse aqueles irmãos que estavam em Roma a ouvir e ecoando para nós hoje, a igreja, não é? Ele falasse assim, olha meus irmãos, orem por nós, orem por mim, não é? Mas faça isso de todo o coração. Que esse cuidar da igreja perseguida nós façamos juntos, não é? Não sou eu que estou a ir sozinho, afinal de contas eu estou a levar inclusive a coleta de uma igreja local, de 2 igrejas locais de Acaia e Macedônia. Eu não estou só. Não podemos cuidar da igreja perseguida sozinho. Precisamos fazer isto juntos. Mas juntos, não é? Em companhia, mas colocar tudo aquilo que temos, não é? Com integridade e inteireza de coração. Fazer isso por inteiro. Colocar-nos, não é? Diante desse serviço por inteiro. E então, também, nos tornamos uma igreja local com um pensamento global. Quando estamos dispostos a alcançar Portugal, minha pátria tão querida, mas ao mesmo tempo alcançar e servir, não é? Igrejas que estão a se desenvolver, não é? Ministérios que estão a acontecer, países que precisam de ajuda e ao mesmo tempo alcançar pessoas que nunca foram alcançadas. E no meio disso também tem os nossos irmãos perseguidos. Afinal de contas, eles têm muito, mas muito mesmo a nos ensinar. Esse irmão me ensina até hoje. E muitos outros também. Coisa boa também que nós temos muito a ensiná-los. Afinal de contas, é uma via, não é? De mão dupla. Nós os ensinamos e ele nos ensina. E assim nos tornamos um em Cristo. Afinal de contas, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto com ele. Não é? Essa é a complexidade da comunidade, de ser um. E eu termino, irmãos, com uma oração. A minha oração é que Deus possa nos ajudar, não é? A sermos esta igreja local com pensamento global. É que eu e você possamos ser sensíveis à voz de Deus, para sermos instrumentos onde Ele nos inseriu. Seja num quartel com a tropa, seja no meio de uma fábrica, seja na universidade, na escola, inserido num bairro difícil ou um bairro abastado, mas que eu me veja não como somente um militar, como um estudante, como um profissional, como um morador, mas que eu me veja como um missionário. E esse lugar que eu esteja, eu e você estejamos inseridos como o meu e o seu campo missionário. E assim seremos igreja local com pensamento global. E eu termino esta oração para que Deus possa nos ajudar, porque é Ele que faz. A única coisa que precisamos fazer é sermos disponíveis nas mãos dEle. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta caminhada. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar. Que tenhamos sempre, tudo que fazemos, o elemento trinitário, não é? No nosso coração. Porque é Ele. É por Ele e para Ele também. Que Deus nos abençoe. Amém.